Fala galera, tudo bem? Então, uma aulinha sobre aceleração escalar média. A aceleração escalar média é a grandeza que mede a rapidez com que a velocidade varia. Então não é quem causa a mudança de velocidade, é quem mede a variação da velocidade ou a rapidez com que a velocidade muda, certo? Então, até então nós estávamos vendo assim movimentos em que a velocidade ela parecia ser constante, mas agora não. No nosso dia a dia a gente para o carro, por exemplo, no semáforo e quando a gente sai, ele estava com velocidade inicial 0 e depois ele foi aumentando a velocidade. E à medida que ele aumenta a velocidade, quanto aumenta a cada segundo, por exemplo? É uma pergunta que pode ser feita. Quanto aumenta essa velocidade a cada segundo? E quem responde isso é a aceleração. Então a aceleração escalar média corresponde à mudança, à medida da variação da velocidade, ok? E para isso nós temos essa fórmula, ó. A aceleração média corresponde ou somente o A, tá gente? Pode ser só o A, não precisa o M, a maioria das vezes é só o A. ΔV sobre ΔT. O que é o ΔV, o que é esse AM, o que é o ΔT? Aceleração escalar média, variação da velocidade e o ΔT, variação do tempo. Lembrem, a variação da velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial. Então, como eu dei o exemplo de um automóvel no semáforo, eles tinham velocidade inicial 0, no instante inicial 0. 4 segundos após, ele estava com a velocidade de 40 km por hora. Então, nós podemos dizer que ele aumentou a velocidade, certo? Então, quanto aumentou a cada segundo? Então, essa é a pergunta que a aceleração vai responder. Tá? Então vai ter uma velocidade final, que é o V, e a velocidade inicial, que é o V0, ok? No SI, a unidade de medida da aceleração não dá para esquecer, é o metro por segundo ao quadrado. Metro por segundo ao quadrado, ok? Então, o que significa metro por segundo ao quadrado? Eu coloquei aqui, ó, 1 metro por segundo ao quadrado. Significa que a cada 1 segundo, a velocidade está aumentando em 1 metro por segundo. Entendido isso? Então, a cada 1 segundo, a velocidade aumenta 1 metro por segundo. Se fosse 2 metros por segundo ao quadrado, então significa que a cada 1 segundo, a velocidade está aumentando 2 metros por segundo. Então, no primeiro momento, eu estava com 1 metro por segundo. No segundo segundo, eu já estaria com a velocidade de 2 metros por segundo, porque a cada 1 segundo está aumentando 1. No terceiro segundo, 3 metros por segundo e assim sucessivamente. Se fosse de 2 metros por segundo, primeiro segundo, 2 metros por segundo. No segundo segundo, 4 metros por segundo. No terceiro segundo, 6 metros. E assim sucessivamente. O que você tem que lembrar também é que quando essa aceleração for positiva, ele é acelerado. Quando a aceleração for negativa, pode dar negativo? Pode. Percebam que para ele dar negativo, a velocidade final tem que ser menor que a inicial. Ou seja, ele diminui a velocidade, é um movimento desacelerado. Ok? Então percebam, quando ele aumenta a velocidade, quando a aceleração é positiva, ele é um movimento que a gente diz assim, acelerado. Quando ele está diminuindo, a gente diz que é desacelerado. Ok? Certo, gente? Então vamos para os exemplos. Tá? Exemplo número 1. Então vamos pensar o seguinte, ó. Um automóvel partindo do repouso atinge a velocidade de 108 km por hora em 15 segundos. Qual a aceleração escalar média desse automóvel? Então alguns dados que são importantes você perceber, ó. Partindo do repouso. Se ele parte do repouso, nós já sabemos que a velocidade inicial é 0. E ele atinge uma velocidade de 108 km por hora. Então a tua velocidade final foi de 108 km por hora. E que ele fez isso em 15 segundos, em um tempo, em uma variação de tempo de 15 segundos, ok? Bom, e ele pergunta qual a aceleração. Como calcular a aceleração? Aceleração média. Então a gente já sabe que a aceleração média é ΔV sobre ΔT. Quem é o teu ΔV? Velocidade final menos velocidade inicial. Só que percebam, aqui você tem quilômetro por hora e aqui segundo. Então você vai precisar transformar. Divide esse aqui por 3,6 e você encontra em metro por segundo.
que vai te dar 30 metros por segundo, ok? Então a tua aceleração passou a ser a aceleração média igual 30, que é o final, menos 0, que é inicial, divididos por 15. Ou seja, 30 divididos por 15, a aceleração média igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Certo, gente? Então vamos lá para o exemplo número 2. Galera, exemplo número 2 então. Em quanto tempo um automóvel com desaceleração de 3 metros por segundo ao quadrado consegue parar completamente se a sua velocidade era de 54 km por hora? Então vamos imaginar o seguinte, você tem um automóvel que está andando a 54 km por hora e ele aciona os freios. Ele demora um certo tempo até parar. Então o que você tem aí de informação? Que a tua velocidade inicial era 54 km por hora, ok? Então a velocidade inicial era 54 km por hora. E você já pode pensar, poxa, mas eu tenho metro por segundo ao quadrado, professor. Posso transformar? Deve transformar. Se você quer acertar, transforma. Senão você pode usar o 54 e acaba errando. A questão é sua, mas você vai querer acertar. Então, transforma, meu querido. Divide por 3,6, ok? 54 divididos por 3,6 é 15 metros por segundo. Essa é a tua velocidade inicial. A velocidade final, professor? Até parar. Parado, ele está com velocidade final igual a 0. E ele apresenta uma desaceleração de 3 metros por segundo. Então, ela é uma aceleração, só que negativa. Certo? Por quê? Porque ele desacelerou. Lembra que eu falei para vocês? Que quando a aceleração é negativa, ele desacelerou. Ele trouxe a desaceleração, eu vou usar a aceleração negativa. Então, vamos lá para a nossa equação. A aceleração média, que poderia ter um mzinho aqui, é ΔV, velocidade final, menos velocidade inicial, dividido pelo tempo. Você está procurando o tempo. Enquanto... eu não acrescentei aqui, ó. Enquanto tempo um automóvel... Agora ficou completo, né? Eu li uma coisa e não estava escrito. Então, enquanto tempo? Eu quero tempo. Ó, o que eu estou procurando é o meu tempo. Então, a minha aceleração, menos 3, igual velocidade final, 0 menos 15, divididos por ΔT. Ok? Então, agora você vai passar esse cara multiplicando, menos 3 ΔT, igual a menos 15, porque 0 menos 15 é menos 15. Vai passar dividindo, ΔT igual a menos 15 divididos por menos 3. Divisão de números negativos, ó. Divisão é menos dividido por menos. Vai te dar um número positivo. Então, ΔT vai ser positivo. 15 divididos por 3 é 5 segundos. Gente, não tem como ficar um tempo negativo. Tempo negativo não existe. Então, o tempo ele é sempre positivo. Professor, eu cheguei aqui, calculei, eu esqueci de ser menos. Me deu menos 5 segundos. Eu deixo menos ou tiro menos? Então, tire o menos, porque você já sabe que tempo negativo não tem. Ok? Só que você tem que cuidar. Usando o rigor matemático, você precisa fazer a divisão com números negativos que vai te dar positivo. Ok, galera? Espero ter ajudado e até mais.